Olá meus queridos, tudo bem? Chegamos hoje a mais um vídeo da nossa sequência de aulas online, o vídeo de número 6, que vai tratar sobre o terceiro e quarto caso de fatoração. Vamos lá? Então, vamos começar esse vídeo com o terceiro caso de fatoração, que é a diferença entre dois quadrados. Nós vimos anteriormente, no vídeo de número 4, que o produto da soma pela diferença resulta na diferença de dois quadrados, que é exatamente o que a gente vai ver aí. Ou seja, se eu tenho uma multiplicação onde em um tem uma soma e no outro tem uma diferença, então o resultado disso dá o quadrado de um menos o quadrado de outro, ou seja, a diferença entre dois quadrados, né? Nós já vimos isso no vídeo de número 4 sobre produtos notáveis. Só que agora nós estamos transformando polinômios em produtos de polinômios menores, ou seja, a fatoração. Então nós vamos fazer a mesma coisa, só que olhando agora o inverso, certo? Vai ser a mesma coisa que a gente já viu, só que agora de forma inversa. Lá nós tínhamos o produto da soma pela diferença e a gente transformava numa diferença de quadrados. Agora a gente vai ter a diferença dos quadrados e vamos transformar no produto da soma pela diferença. Tá ok? A mesma coisa, só olhando a igualdade ao contrário. Beleza? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo aqui, ó, diferença de dois quadrados. X ao quadrado menos 16. Primeira atenção, alguns alunos menos atentos vão pensar, o x está ao quadrado, mas o 16 não está ao quadrado não, professor. Então não é a diferença de dois quadrados isso aí. Aí é que entra uma atenção. A matemática, ela trabalha muitas vezes sutilmente. A gente tem uma coisa, mas às vezes não percebe por um mero detalhe. A gente observa aí nesse exemplo que o x está claramente ao quadrado, x ao quadrado, mas o 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. 4 vezes 4 não é 16? Então o 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Sendo assim, isso daí é x ao quadrado menos 4 ao quadrado. É a mesma coisa. Então a solução disso aí fica x mais 4 multiplicado por x menos 4. Beleza? Deu para pegar aí? Vamos para o próximo exemplo. Temos 4x ao quadrado menos 25. Um aluno um pouco mais desatento vai dizer só o x está ao quadrado aí. Nem o 4 nem o 25 está ao quadrado não. Só que aí a gente observa o seguinte. O 4 não é a mesma coisa que 2 vezes 2? 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, que é 4. E o 25 não é a mesma coisa que 5 vezes 5? Ou seja, 5 ao quadrado. Então, como solução disso aí, aquele primeiro que tem 4x ao quadrado é a mesma coisa que 2x, né? Quando a gente desmembrar ele na fatoração, vai ficar 2x. E o 25, que é a mesma coisa que 5 ao quadrado, vai ficar o 5. Então fica 2x mais 5, 2x menos 5. Certo? Então é sempre eu olhar a diferença, eu olho cada um dos termos e tento observar quem elevado ao quadrado dá isso aí. É mais ou menos como se fosse uma raiz quadrada de cada termo desse aí. Beleza? Vamos para o terceiro exemplo. 36 menos 9x ao quadrado. Eu acho que já deu para vocês entenderem aí que o 36 é a mesma coisa que 6 vezes 6. E o 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. Dessa maneira, isso daqui vai ficar 6 mais 3x e 6 menos 3x. Tá ok? Eu acho que tá dando para entender, né? Vamos para o próximo exemplo. 49 menos x ao quadrado. 49 menos x ao quadrado é só você pensar qual é o número que vezes ele mesmo dá 49? Exatamente. Vamos para a resposta, que é 7 mais x, 7 menos x, multiplicado, é claro, né? Eu não estou falando porque já está aparecendo aí na sua tela, mas é claro que é um produto da soma pela diferença. Então transformamos uma diferença de dois quadrados em um produto da soma pela diferença.
tá bom? Em que isso vai servir? No próximo vídeo é que a gente vai para as aplicações, tá ok? Eu não vou adiantar um passo não, mas vai servir bastante para a gente sair. Então é importantíssimo que vocês tentem entender cada passo desse, beleza? Vamos então para o quarto caso de fatoração, que é um trinômio quadrado perfeito. Novamente, nós já vimos isso aí também no vídeo de número 4, certo? Também quando falamos sobre produtos notáveis. Então, mais uma vez, a gente vai observar a maneira inversa disso aí. O que é trinômio quadrado perfeito? Lembra que uma soma elevada ao quadrado resulta em 3 termos? Isso é um trinômio, porque são 3 monômios. E ele dá um quadrado perfeito, aquela explicação que eu dei toda no vídeo de número 4. Quem não assistiu, veja aí, volta lá no vídeo de número 4 para ver. Então isso daí é um trinômio quadrado perfeito. Ele aparece dessa maneira ou também dessa maneira. É o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Qual a diferença dos dois? Um é positivo, ou seja, todos os termos do resultado é positivo, e o outro, que é negativo, o termo do meio fica negativo. Mas a ideia por trás de tudo isso é a gente observar que quando eu tenho um quadrado da soma, isso vai me dar o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. E se for quadrado da diferença, que é o segundo exemplo aí, é quase a mesma coisa, só que com um sinal de menos no meio. Ou seja, quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. A única diferença de um para o outro é o termo do meio, que é negativo. Tá ok? Então, nós vimos isso aí. Quem não se lembra, quem tiver com dificuldade, tem que voltar lá para o vídeo de número 4 para lembrar, porque matemática é uma sequência. Nós precisamos do que nós já vimos para construir o que vem na frente, o futuro. Tá ok? Então, vamos lá. Nesse vídeo agora, na fatoração, nós vamos ver a mesma coisa, só que ao contrário. Certo? Como assim? Vamos ver alguns exemplos agora ao contrário. Primeiro exemplo, eu tenho aí um trinômio, não sei ainda se é um quadrado perfeito. É importante salientar isso. Nem todo trinômio é um quadrado perfeito, nós vamos ter que julgar. Eu já adianto para vocês que todos os exemplos e todos os trinômios que aparecerem na atividade, todos eles são quadrados perfeitos, então você já pode jogar direto, tá bom? Mas eu vou ensinar aqui também a gente observar cada detalhe sobre isso. Então nós temos aí um trinômio, x ao quadrado menos 4x mais 4. Vou dar uma dica especialíssima nisso para você não errar nunca, certo? Como é que eu vou saber transformar isso daí em uma soma ou uma diferença para elevar ao quadrado? Eu olho o primeiro termo, o que tem x ao quadrado, o elemento x, a incógnita x ao quadrado, certo? E olho o termo que não tem letra nenhuma. Nem sempre deve aparecer dessa maneira, mas nesse exemplo tá o primeiro e o último termo, certo? Olha esses dois. Para você saber se é um quadrado perfeito, você pega o primeiro, o x, e tira a raiz quadrada dele. Quando você tira a raiz quadrada de um x ao quadrado, nada mais é que eliminar esse quadrado. Fica só x. E o último termo, você vai tirar a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar x menos 2 elevado ao quadrado. Por que menos, professor, se o 4 lá está mais? Lembra que eu falei que a diferença do positivo para o negativo é o termo do meio? Olha o termo do meio lá. Menos 4x. Então o sinal aqui no quadrado vai ser negativo também. Beleza? E aí, professor, então como é que eu sei se realmente isso é um quadrado perfeito? O senhor falou que era um trinômio, mas não sabia se era quadrado perfeito. Basta a gente fazer o seguinte. Nós já observamos o primeiro e o último quando a gente fez isso. Agora nós só precisamos analisar o termo do meio. Lembra que
no quadrado perfeito é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes x, 2x, vezes 2, 4x, que é exatamente o termo que está no meio. Então, quando dá exatamente o termo que está no meio, isso é um quadrado perfeito. Beleza? O próximo exemplo é basicamente a mesma coisa, né? Alguém viu diferença? Algum aluno mais desatento disse que está do mesmo jeito. Mas, se prestar um pouquinho mais de atenção, você vai ver que o termo do meio aí está positivo. Se está positivo, eu vou fazer a mesma coisa, só que positivo. Então, é um quadrado da soma. Beleza? A explicação um pouco novamente eu vou dar aqui, ó. 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Então, novamente, eu vou pegar o primeiro e o último termo. Beleza? O primeiro e o último termo. 4x ao quadrado. Como eu falei, a gente tem que tirar uma espécie de raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. A raiz quadrada de um x ao quadrado é só tirar esse quadrado daí. Beleza? Então, fica 2x. Concordam comigo? Raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de x ao quadrado, x. Fica 2x. E o último termo, 1. Raiz quadrada de 1, 1 mesmo. Então vai ficar 2x mais 1 elevado ao quadrado. Por que mais? Porque o termo do meio é positivo. Beleza? E agora, vamos ver se isso é um quadrado perfeito mesmo? É um trinômio. Será que é quadrado perfeito? Então vamos lá. É só eu fazer 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo e ver se dá o termo do meio. Vamos lá. 2 vezes 2x, 4x. 4x vezes 1, 4x. Que é exatamente o termo do meio. Então, tá ok. Beleza? Vamos para outro exemplo. O quarto e último exemplo. Mesmo estilo, viu, galera? 9x ao quadrado menos 24x mais 16. O que é que eu vou fazer? Pego o primeiro e pego o último. 9x ao quadrado. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Então vai ficar 3x. E o último termo, 16. Raiz quadrada de 16, 4. Então nós temos 3x e temos 4. Olha o sinal do termo do meio aí, negativo. Então vai ficar 3x menos 4 elevado ao quadrado. Para saber se é um quadrado perfeito, faz o quê? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3x, 6x. 6x vezes 4, 24x. Que é exatamente o termo que está lá no meio. Então, é um quadrado perfeito. Beleza? Então, aprendemos a fazer a fatoração e a comprovar se ela realmente está certa. Aprendemos duas coisas de uma vez só. Então, não é difícil esse assunto, galera. E, além de tudo, a melhor parte de todas é que se você não entendeu 100% lá no vídeo de número 4, esse vídeo de número 6 vem apenas complementar. E eu acho que com certeza você vai entender um pouco mais do que a gente está falando. Para que serve isso? A gente vai ver no vídeo de número 7, que é o próximo da semana que vem. Beleza? Então, para vocês, por enquanto, vamos ficar por aqui. Vamos apenas fazer a nossa velha atividadezinha. Então, hoje está bem suave. 2 questões apenas. Vocês vão dar um print aí, copiar isso no caderno, responder e mandar naquela nossa rede social para mim analisar o que vocês estão fazendo. Eu tenho certeza que vocês entenderam tudo. Fiquem com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.